E aí galera, tudo beleza? Gente, aqui é o Alexandre do canal O McGuffin e nesse vídeo a gente vai dar continuidade à nova série do canal sobre filmes do gênero giallo. No primeiro vídeo da série a gente falou um pouquinho sobre o que influenciou o surgimento do gênero. Mencionamos a literatura giallo, de polícia e crime italiana, do início dos anos 30 até meados dos anos 60, e do filme Psicose, que marcaria o cinema global. E aí, no vídeo anterior, falamos das linhas gerais do gênero, as características que melhor o apresentam e o definem. Nesse vídeo aqui a gente já vai dar início a uma lista de filmes do gênero giallo que vocês podem assistir e perceber o quão bem realizados eles eram. Porque uma das marcas desse gênero, galera, é que enquanto ele era sucesso de público, entre final dos anos 60 e iníciozinho dos anos 80, ele não era necessariamente bem quisto pela crítica. É um gênero de grande público. Mas hoje, olhando para trás, pode-se perceber que havia uma espécie de maestria na realização dos filmes que o marcaram, em larga medida por conta dos quatro principais diretores responsáveis por sustentá-lo no curso dessa década de 70. Foram eles Mario Bava, Sérgio Martino, Lúcio Fulci e o inigualável Dario Argento. Gente, Mario Bava pode ser considerado o grande fundador do gênero giallo, com a sua obra Seis Mulheres para o Assassino, a qual definiu em larga medida os traços gerais do gênero. Histórias de mistério, com um número restrito de suspeitos, um assassino que em parte pode ser pautado por uma espécie de neurose sexual, cores vibrantes, hipersexualização das cenas e a busca sempre pelo estilo em relação ao roteiro. Muitas vezes as tramas do gênero giallo são consideradas rocambolescas, porque interessava muito mais aos realizadores do gênero espantarem o público, causarem algum tipo de fascínio pelas cenas filmadas e a estética apresentada, do que necessariamente fazer sentido em termos narrativos. Mas não se enganem, os filmes giallo apresentam mistérios bem construídos e com respostas que fazem todo sentido. A questão é que muitas vezes os fios que ligam as tramas são incrivelmente complexos e não necessariamente simples, como talvez fossem em uma outra história de estilo whodunit. Depois de fazer o filme Seis Mulheres para o Assassino, que também foi um sucesso, Mario Bava daria início a esse gênero que marcou o cinema nos anos seguintes. A próxima grande obra do gênero giallo viria 6 anos depois, em 1970, pelas mãos do diretor e roteirista iniciante Dario Argento. Gente, Dario Argento é um dos maiores nomes da história do cinema mundial, por ser uma espécie de Stanley Kubrick italiano, alguém que se importava com a minúcia do plano filmado, com os mínimos detalhes daquilo que a câmera podia apreender, e pelo seu interesse gigantesco em questões como, por exemplo, a paleta de cores apresentada. Por mais que ele seja conhecido pelo clássico do terror Suspiria, de 1977, foi no gênero giallo que Dario Argento se consolidou, com o filme O Pássaro das Plumas de Cristal. Na trama, um músico americano que está de férias em Roma acaba por testemunhar uma tentativa de assassinato contra uma dama de cabelo ruivo em uma galeria de arte. Ela escapa, mas a polícia italiana percebe que ele deve ter testemunhado o serial killer que estava espreitando a cidade já fazia tempo considerável. Nesse processo, o músico norte-americano acaba participando de uma espécie de jogo de gato e rato, em que ele tem de descobrir quem é o serial killer antes dele mesmo se tornar um alvo pelo fato de ser a única testemunha do crime que ele não conseguiu cometer.
O filme O Pássaro das Plumas de Cristal, além de ser uma impressionante demonstração da maestria de Argento em termos de direção, cenografia e fotografia, também definiria em larga medida algumas das características do gênero giallo. Agora, a questão da sexualização do crime é mais intensa do que em Seis Mulheres para o Assassino. As cores são ainda mais vibrantes. Vê-se uma clara influência da paleta de cores das histórias em quadrinhos. E você passa a ter a figura de uma espécie de detetive particular, ou então a figura de um investigador amador, que seria mais eficiente do que a polícia para descobrir quais seriam os criminosos ou o criminoso. Gente, outra marca de O Pássaro das Plumas de Cristal é como Argento conseguia manter a tensão sempre latente, por mais que muitas vezes a ação fosse reduzida. Uma das cenas marcantes do filme é aquela em que a namorada do músico americano é cercada pelo assassino dentro do seu apartamento, de apenas um cômodo. Ela sabe que o assassino está do lado de fora e que é ele quem está tentando forçar a entrada no apartamento. E ela não tem para onde escapar. Não vou contar como a cena acaba, nem como o filme acaba. Mas vou dizer que é realmente uma reviravolta impactante a desse filme. Gente, essas são as duas primeiras obras que marcariam o gênero giallo, mas eu falarei de muitas outras nos vídeos seguintes. Então, galera, não se esqueçam de assinar o canal e apertar a sineta para saber quando esses vídeos virão. Então, gente, enquanto isso, você já tem boas dicas aí de filmes para assistir. Então, só não se esquecer. Bons filmes!